Agora a gente já pode começar. Né? O Joás e a Carol chegaram, agora a gente já pode começar. Vamos lá, então? Bom dia, não podia perder essa de jeito nenhum. Beleza, tá aqui. Vocês não estão vendo nada ainda, eu só estava me testando aqui. Eu chamando o José Felipe de Joás. De onde é que eu tirei essa onda aí? Pirei o cabeção, né? Só pode. Cara, não preocupa não, é a idade, tá, Zé? Saúde! Obrigado. Saúde, professor. De Você longe toma pode. vacina? Eu não pude tomar a vacina. Por quê? Por conta de eu ter tido menos de 60 dias. O médico que está me acompanhando não deixou eu tomar, não. Ele disse que eu já estou imunizado por 90 dias. Eu só posso tomar depois dos 90 dias. Senão pode dar BO. Uhum. Mas vamos ver o que vai pegar. Vamos lá, então? Vocês estão vendo aí? Beleza, né? As dimensões da qualidade para o serviço. Dimensão qualifica o serviço são as dimensões: tempo, a oportunidade, a integralidade, a cortesia, a consistência, a acessibilidade, a precisão, a responsividade. Esses são as principais dimensões que a gente percebe na questão da prestação de serviço, tá? Querem ver uma coisa? Quando você fala sobre a questão do tempo, especificamente o tempo, vocês já perceberam que nós queremos ter o tempo, que as coisas sejam feitas no nosso tempo? Já pararam para perceber que sempre que você precisa de alguma coisa, você vai em algum lugar arrumar alguma coisa, ou fazer qualquer coisa, sua necessidade é que seja atendida na hora? Não, preciso que seja para hoje. Por exemplo, eu estou com uma das minhas cadelas aqui que está com um pouco dodóizinha, e aí eu entrei em contato com o veterinário, não, só posso atender ela amanhã, não sei o que e tal. Aí já entrei em contato com outro que já pode me atender agora. Então agora, 11 horas da manhã, eu vou levar ela no veterinário. Por quê? Porque a gente quer essa questão de pressa. Nesse caso específico, tem uma urgência, que a gente está tratando de saúde. Tudo bem, está tratando de saúde de um animal, mas é saúde, né? Da mesma forma que, por exemplo, você quer comprar alguma coisa, vocês já perceberam assim que vai dando agonia na gente quando a pessoa, você vai numa loja de sapato, você pede tal número do sapato, a pessoa vai para lá e começa a ficar enrolando a entrega? Não dá uma certa agonia na gente? Fala aí. Né? Principalmente as meninas, né? São mais afoitas com a questão de sapato, né? Se bem que eu não posso falar não, porque eu também sou louco com esse troço aí. Mas beleza, vamos lá. Então aí ele fala pra gente aqui, ó, que o quanto um consumidor deve ou pode esperar. E aí você começa a pensar. Depende do tipo de serviço, depende do tipo de... Depende da sua necessidade também, da sua urgência, né? Porque muitas vezes a gente fica preocupado em ter a coisa rápido, mas a gente às vezes não tem tanta urgência daquilo, né? E o contrário é que prejudica, né? Ou seja, você precisar daquilo em determinado tempo e demorar. Oportunidade, né? Olha só, a oportunidade, ele vai descrever para mim aqui que é a manutenção do prazo do serviço conforme foi prometido, né? Quando a pessoa, isso é uma oportunidade que a pessoa tem de fazer o quê? De crescer o nome dela. A integralidade. Todos os itens na ordem anterior, né? Ou seja, tem que estar no tempo e na oportunidade certa. Cortesia, a gente não tem nem o que dizer, né? Que é aquela história, assim, de você se sentir bem naquele local. Consistência. Ele vai falar para a gente que é o serviço da mesma forma para cada consumidor, né? Aí, assim, você percebe que nesse caso aqui de consistência, a gente tem que levar em consideração que nem todo mundo gosta de ser tratado da mesma forma, né? E aí o entendimento é para aquele, assim,
e você vai tratar da forma com que a pessoa gosta de ser tratada, né? Professor, Pois não. eu tenho um exemplo bem claro disso. Não, antes de ontem, terça-feira, eu fui na farmácia. Certo. Aí o moço que tava lá no caixa da farmácia, lá na Drogazil, perto do Colégio Ubra, sabe? Do Ubrinho. Certo. São Francisco, sei lá, enfim. Aí ele pegou, saiu do caixa, me pegou a minha cestinha e levou lá. Aí tá, passou o cartão do mais. Aí ele saiu do caixa de novo, pegou e trouxe a sacola até mim. Foi muito educado. Aí, só que eram 3 mulheres, né, que eu vi atendendo. Falei, cara, será que ele faz isso para homem também? Eu fiquei com aquela dúvida. Faz. Aí, não faz. Ele saiu, foi isso que eu fazia minha dúvida, porque eu saí da loja e ele não tinha atendido nenhum homem. Aí eu falei, mãe, será que ele vai fazer isso pro moço? Aí eu pedi para ela esperar e eu fiquei vendo como que ele ia atender o cara. E ele não foi lá entregar a sacolinha pro cara. Então, acho que é um tratamento assim mais personalizado. Mas eles fazem quando eles estão, por exemplo, sozinhos na loja, tá? Eu te falo porque, assim, semana passada eu fui comprar na Drogazil também, né? Vamos fazer propaganda para esse povo. Merchan aí, vamos ver se ele dá pelo menos um descontinho, né? E aí, assim, o rapaz fez a mesma coisa comigo, né? Só que ainda foi um pouquinho diferente, porque eu descobri que se eu comprar pelo aplicativo da Drogazil, eu consigo um desconto maior do que comprar pela loja. Então, aí o que eu faço? Eu pesquiso o remédio que eu quero pelo aplicativo, compro, né, pelo cartão de crédito. Em algumas vezes, depende do valor, a gente pode até parcelar, né? E depois você marca qual farmácia que você quer ir buscar. Você vai lá e pega. Aí o cara vai lá, você chega, você se identifica, né? Ele vai, pega seu produto, e aí sim, aí ele te entrega ali no balcão mesmo. Outros casos, quando você tem que pagar, não, aí ele... Mas é isso mesmo, Rebeca, o atendimento é personalizado lá, tá? No caso, por exemplo, eles deve ser propósito deles, né? Homem atender mulher e mulher atender homem, não sei, né? Pode ser um quesito, né? Porque eu já fui atendido por mulher também, e ela fez a mesma coisa que esse cara fez. Né? Pegou minha cesta, levou o caixa, depois pegou a sacolinha e me entregou na saída. Né? Então, assim, eu acho que é alguma coisa voltada para isso. De certa forma, é interessante a gente pensar que, assim, que as empresas estão se profissionalizando, né? Estão se preocupando mais em atender melhor. Porque às vezes ele poderia fazer isso com o cara e aí o cara não ia gostar. Falou, deixa que eu pego, não sei o que, alguma coisa. Sim. No meu caso, ele perguntou. Ele pegou e foi sair, foi entregar. Eu falei, não, cara, pode deixar que eu levo. Não, o senhor se importa se eu levar? Eu falei, não. Eu falei, então tá bom. Aí, então assim, como eu falei, ele já perguntou. Se tivesse falado, me importa, provavelmente ele teria me entregado a sacola, né? Provavelmente não, ele teria, né? Senão eu tinha dado as porradas no cara, mas não é por aí. Beleza? Aí, olha só, quando você vê essa questão aí Isso aí foi o que a gente vê aí, né? O tempo certo, a oportunidade certa, a integralidade e, acima de tudo, o cara foi muito cortês, né? Com isso. E olha só, o que a gente vê nesse atendimento aí também, ó. A gente percebe a consistência, tá? Que é da mesma forma para cada consumidor. No caso específico, homem atendendo mulher, mulher atendendo homem. Acessibilidade, no caso, é a facilidade de obtenção de serviço. E precisão. Precisão é aquela realização do seu serviço que você faz, que sai exatamente como você quer. Tá? Esse aqui, no caso, por exemplo, é de prestação de serviço na área de oficina mecânica, por exemplo. Né? Você quer que seu carro fica show de bola. O que você lembra do Toledo? Não, é que o Matheus colocou assim: cortês é uma palavra tão massa de fala. Mas ele escreveu errado. Aí, esses dias no Mauro, o Toledo tava falando disso, que o pessoal tem escrito errado, sabe? Em vez de colocar o verbo no infinitivo, só coloca tira o R, e aí fica tipo, eu vou vender, eu vou vende, entendeu? Aula de Portugal com Toledo. Tá de brincadeira comigo. Ele já tá nesse nível.
Precisa casar, cara, ele tá ficando doido. Precisa arranjar alguém para deixar ele doido em casa, para ele poder chegar na escola para desestressar. Eu vou falar para ele, cara, você tá dando aula de português, irmão? Vigia. Ele é massa, eu tenho liberdade com ele para brincar com ele. Responsividade. Quando você vai falar sobre a questão de responsividade, é aquela reação rápida que o pessoal tem quando você tem algum problema ali e o cara surge algum problema, o cara, pô, resolve, você fala, cara, como é que foi isso? Então, assim, a pessoa tem tanto conhecimento no que vai fazer, que qualquer problema que surge, ele consegue resolver de imediato. Entenderam? Então, assim, esses aqui que a gente viu, que a gente acabou de ver aqui, são as dimensões perdão, as dimensões da qualidade para o serviço, certo? Então, a gente já fechamos essa parte do produto e serviço, entraria aqui uma atividade, que a gente vai pular ela, e a gente vai para tecnologias aplicadas aqui. Pessoal, olha só. Essa parte das tecnologias aqui, ela é muito... A gente vai correr um pouquinho com ela, tá? Vai passar um pouquinho mais rápido. Deixa eu ver só aqui, me atentar para o chat aqui. Pois é, Incanel, exatamente. Então, assim, bacana. Não podia deixar de fazer o nosso merchan, né? Cara, sabe o que dá vontade de fazer? Pegar nossas aulas e editar ela todo dia um pouquinho, falando sobre Incanel, e levar lá e falar assim, ó, aqui, quer desconto. Boa, eu topo essa aí, professor. Como é que é? Eu topo essa aí. Editar e levar para eles lá. Desconto 50%. Você acha que durante um ano. Você acha que você vai conseguir, né? Tá louco. Ainda mais mexendo com japonês. Ops! Yumi, você tá aí? Desculpa. Brincadeira. Vamos lá, gente. Estou ouvindo. Eu sei, isso é que me preocupa. Tô brincando, garoto. Tranquilo. Vamos lá, gente. Quando a gente fala aqui, por exemplo, processo de tecnologia das informações, a gente vai ver aqui que nesse processamento de informações, hoje existe uma coisa que não está aqui nesse material, tá? Que está sendo muito usado por todas as empresas que a gente costuma trabalhar com elas, principalmente via web, tá? Uma coisa chamada mineração de dados. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é. Cara, a mineração de dados é uma coisa muito louca. Eu tenho estudado um pouco sobre isso, porque eu já falei para vocês que eu me amarro na área de tecnologia, né? E eu tenho estudado um pouco sobre essa questão da mineração de dados. Cara, ele pega uma informaçãozinha básica da gente, tá? Em determinado banco de dados, e ele faz tanto cruzamento, tantas informações, que ele chega ao nível de detalhamento daquilo que é o nosso perfil de compra, que é aquilo que é o nosso perfil de ação e reação diante de algumas situações, que você pira, cara. É muito preciso, é muito preciso. E aí, quando você vê um negócio desse, dá medo mesmo, Matheus, porque aí você começa a ver uma coisa dessa, sabe o que você começa a perceber? Cara, se a gente tem um software que já faz a mineração de dados, ligado à inteligência artificial, se ele pegar seu nome, seu CPF, ele já sabe tudo sobre você. Ele já sabe o que você gosta, ele já tem seu perfil completo, né? Exatamente, o Dilema das Redes, lembrou bem. Né? Eu recomendo, inclusive, quem não assistiu, eu recomendo que assista, tá? O Dilema das Redes. Vale muito a pena assistir. E tá travando aí para vocês, pessoal? Não? Ah, beleza. Então tá, olha só. E aí, o que acontece? Nesse Dilema das Redes, ele deixa muito claro para a gente onde é que a gente está trilhando, o caminho que a gente está seguindo, né? Onde é que vai desembocar isso? E aí eu sempre recomendo, olha só, é muito importante a gente ter conhecimento muito clássico e muito apurado e acurado de tecnologias, tá? Todas elas. Ah, professor, mas eu não quero trabalhar com isso. Não, não é para você trabalhar com isso, não. É para você aprender a se defender disso. Entenderam?
o que acontece? Você, por exemplo, tem alguém que faz algum tipo de arte marcial aí? Pedro. Pedro, você faz o O quê? Pedro. Rebeca, você faz também, não? Não, eu tô balançando que é o Pedro mesmo. Ah, tá. O Pedro Eu, faz Muay Thai, né, Pedrão? jiu-jitsu, Jiu-jitsu. inclusive, jiu-jitsu. Beleza. Tá. Seu instrutor de jiu-jitsu fala pra você assim, cara, o cara olhou atravessado pra você, você senta a porrada nele. Não é isso que ele fala pra você? Não. Eu acho que não seria não, fala não. Não é isso que ele fala, né? Não, jamais. Você percebe Depende assim, dele. Tem uns colegas lá que falam assim, na rua não tem regra. mas aí assim, na rua não tem regra, esse é uma exceção, né? Porque assim, você começa a perceber, aquele cara que leva a sério a sua arte marcial, não como briga, mas como uma filosofia, como um processo de conhecimento físico, né, e de desenvolvimento, qual é o pensamento que ele tem? Ele vai entrar na briga para quê? Ele não entra na Se briga defender. primeiro. E Pessoal segundo, entra em caso de defesa. ele entra para defesa, ele tem que saber para se defender, né? Eu fiz judô muito tempo e fiz também Muay Thai. Dei uma parada não, parei geral agora. Eu fiz também. Aí o que acontece? Todos os dojos de judô que eu treinei, todas as academias que eu fui de Muay Thai, sempre os mestres e os senseis falavam para mim o seguinte: cara, isso aqui não é para descer a porrada em ninguém, isso aqui é pura defesa, tá? Tanto que, assim, aconteceu um fato com meu filho, 2 anos atrás, que foi muito interessante, né? Ele estava na escola e, como ele usa óculos, e ele sofre muito bullying, né? E ele vai fazer 15 anos agora. E na sala, ele estava na aula de educação física, um dos colegas dele começou a irritar ele. Né? Ele estudava no Mackenzie, Rebeca. E aí, empurrava ele estava jogando bola, ele passava correndo, o cara passava a perna, ele caía, né? E começou a irritar ele. Aí ele foi e falou com o professor. O professor falou com a direção da escola chamou o menino, fez uma conversa, chamou os pais do menino, fez uma conversa. O que aconteceu? O cara fez mais bullying ainda com ele. Começou a pegar mais no pé dele. Aí ele falou: pai, a gente já falou com a direção da escola, já falou com o professor, o cara tá me irritando. E agora ele deu ainda para mim ficar me dando tapa. Falei: cara, faz o seguinte, dá um tombo nele. Só para ele mostrar, para você mostrar para ele que você não é bobo e que você não tá querendo brigar com ele. Tá? Tá, pode deixar. Cara, no dia seguinte, falei no dia seguinte, ele foi para aula de educação física. O menino veio para dar um tapa na cabeça dele, ele jogou o cara de costa no chão, o moleque caiu de costa e sem ar. E ficou lá. A hora que o menino levantou, ele falou assim: a próxima vez que você chegar perto de mim, você não vai ficar só sem ar, não. Eu vou fazer você ficar cego também. Delícia. Sabe o que aconteceu? O cara nunca mais encheu os pacientes de ninguém na escola. Aí o professor de educação física, sabe o que o professor de educação física fez? Quando ele viu, virou as costas. Depois o professor me chamou e falou, ó, quando eu vi aquilo, eu virei as costas. Falei, já que aprendeu agora. Nunca mais ele mexeu com ninguém. Aí o que aconteceu? O menino foi na direção da escola reclamar. Aí a diretora teve que fazer o quê? Entrar em contato com os pais. Aí nós chegamos lá. Aí nós chegamos e tal. Aí, como ele já tinha sido chamado antes, né? Aí o pai dele veio falar, falou, olha, seu filho fez bullying com meu filho há muito tempo. Veio aqui na direção, a escola falou que não era para fazer, eu acho que em casa não deve ter falado nada, porque ele continua fazendo com meu filho. Então eu liberei meu filho para poder dar um tombo nele. Foi o que ele fez. Então, assim, meu filho já faz arte marcial há muitos anos, ele é experiente no que ele faz, ele não é de briga. No entanto, a partir de agora, ele não vai ficar mais passivo. Se veio para cima, ele vai responder. Aí o pai ficou lá meio esbravejando e tal, mas saiu. Tá. Aí, cara, tem umas coisas que a gente fica pensando, né? Qualquer coisa eu resolver com o pai, né, professor?
Outra Aí coisa. já é da sua autoridade. O Dá garoto um tá empurrão errado nele. e o pai ainda fica brigando. Isso. Meu Deus. Exatamente. Mas aí, olha só que coisa interessante, e a gente percebe de onde é que surgem as coisas, né? Não deu 15 dias, o pai do garoto foi preso. Numa dessas operações, não sei das quantas aí. O pai dele, se não me engano, está preso até hoje, cara. Né? Envolvimento em corrupção altíssimo aí. E aí você percebe o quê? O pai tem uma postura dessa. Ele não vai se importar do filho estar fazendo o que ele está fazendo. Porque o pensamento do idiota do pai é: meu filho está levando vantagem. O dia que tomou uma surra, ele foi lá para defender, né? Então, olha só, gente, como é importante a gente ter a nossa mente voltada para quê? Para a nossa defesa. Mas por que eu estou falando, contei toda essa história, onde eu estou querendo chegar? Que a gente precisa conhecer as coisas para a gente saber se defender dela. E ter exatamente, Matheus, ter consciência. A gente precisa ter consciência não só da nossa vida na rua, mas principalmente na nossa vida na rede social, nas tecnologias. Porque o que acontece? Todos nós estamos sendo vigiados o tempo todo. E quando a gente fala especificamente sobre essa questão de mineração de dados, cara, tá muito na frente. Tem muita informação, sabe? Por exemplo, um cara que consegue, como conseguiram um tempo atrás, não foi muito divulgado, mas foi hackeado um banco de dados da Receita Federal, lá em Brasília, né? Eu fiquei sabendo porque eu tenho um primo que trabalha lá no Serpro, e foi ele que me falou que hackearam um banco de dados. O que eles fizeram? Não fizeram nada, eles só copiaram o banco de dados da Receita Federal. Ou seja, os caras que hackearam isso, certamente não foi para qualquer coisa, deve ter sido para alguma empresa grande. Exatamente. Né? São crackers. E aí o que esses caras fizeram? Devem ter passado para alguma empresa grande e agora essas empresas sabem tudo de todo mundo que está no Brasil. Olha que doido. Né? Então, assim, você começa a ver essa questão da mineração de dados e aí você volta para cá. Exatamente. Ele é específico. Não para cobrar impostos, não, Pedrão. Na verdade, assim, a Receita Federal, ela trabalha com essa questão de você ter que pagar o imposto para ela, mas também você recebe aquele imposto que você pagou em sobra, tá? Beleza? Vamos lá. E aí, olha o que ele fala para a gente aqui, ó. Ó, dispositivos que coletam e manipulam, armazenam e distribuem informações, ó. As redes sociais, a internet de conexão LAN, ou seja, aquela de rede de computadores que a gente trabalha, o extranet, que conecta organizações com redes e tal, e juntamente com essas redes, ela é usada especificamente para a gestão da cadeia de produção. É aqui na extranet que a gente começa a ter uma fração pequena da área de mineração de dados, tá? Ó, aí você vem, sistemas de apoio à decisão. Quando você fala sistema de apoio à decisão dentro da área tecnológica, é aquele relatório gerencial que a empresa fornece, que você vai saber, se eu estou vendendo mais tal produto, eu tenho que produzir mais ele. Ou se eu estou vendendo menos tal produto, eu tenho que diminuir a minha produção desse produto. Mais ou menos por aí, né? E vem os sistemas especialistas, né? São aqueles que tomam as decisões operacionais imitando o processo de decisão humana. Por meio de quê? De uma interferência motor aí nesse negócio, né? De um motor de interferência. Por exemplo, nas lojas, vou voltar lá no exemplo da loja de sapato, tá? Na loja de sapato, por exemplo, existe alguns softwares que vai falar lá que o tênis modelo tal, tamanho tal, já está em baixa. Ele já automaticamente encaminha uma solicitação de compra para o diretor da empresa daquele produto. E o que ele vai fazer? Só dá o enter e aquele já vai a solicitação direto para o fornecedor daquele produto. Tá? Então, assim, são alguns dos sistemas especialistas. Tem um muito simplório, que está dentro daquilo que a gente anda, né? Bom, aqui o nosso querido sumiu com a informação aqui, mas a gente tem
a notícia sobre isso. Vamos lá. Tecnologia de processamento de dados, de informações. Ele vai falar para a gente que temos operações em que o ser humano ainda é essencial. Lógico, e nós sempre teremos, tá, gente? Não se esqueça, o ser humano ele sempre vai ter espaço. Agora, o que cabe ao ser humano é saber onde ele vai se encaixar. Vocês se lembram quando nós falamos sobre as profissões do futuro? Sim. Pois é. Muitas profissões deixaram de existir, no entanto, surgirão outras tantas, né? Ontem à noite eu estava aqui em casa com meu filho e minha esposa e a gente fez falando sobre a questão sobre a questão de que ser no futuro e tal, né? E aí foi onde eu lembrei ele, falei, cara, você se lembra que a gente falou sobre a questão das profissões do futuro? Beleza, Rebeca, vamos lá. Você quer que eu fale? Tá com a Você mão levantou a mão? levantada. Ah, tá. Não, eu achei que você ia terminar de falar. Uma empresa, né, que tem vivido essa questão dessa transformação que tem acontecido é o Banco do Brasil. Apesar de ser uma empresa com metade do capital deles é estatal, né? O que aconteceu? Há uns anos atrás, teve uma mudança, que foi justamente o motivo que a gente veio para o Tocantins. Aí, há um tempo atrás, eu não lembro quanto tempo, ou teve outra mudança, os caixas do banco não existem mais. A profissão caixa, né, porque você entra como escriturário, vai para caixa, assistente e tudo mais, não existe. Então, teve outro deslocamento, teve gente que foi para escriturário, e se você não tinha a prova que eles exigem para algumas gerências, você descia de cargo de novo. E aí a minha mãe estava me contando, segunda-feira, que o banco ele está dando cursos na área de TI, porque eles não fazem serviço terceirizado nessa área, então eles pegam pessoas do próprio, que são concursadas do banco, e oferecem os cursos para essas pessoas, para que elas possam se especializar em tecnologia da informação. E isso tem acontecido muito, a gente tem visto muito forte essa questão dessa transformação que a pandemia trouxe, acho que, tipo assim, veio para impulsionar Você falou certíssimo. Essas questões que têm acontecido em relação à tecnologia. Aí ela teve uma reunião lá com o gerente dela, e ele falou assim, gente, vocês têm que se especializar, vocês têm que fazer os cursos, porque senão você vai ficando para trás na empresa, sabe? Você vai continuar nela, só que você, como fica também nesse risco, de privatiza, não privatiza, então se um dia for privatizado, as pessoas que não tiverem esses cursos, elas provavelmente vão ser despedidas. Exatamente. Essa é a realidade atual, tá? Você falou uma coisa muito interessante. A pandemia veio impulsionar determinadas decisões. E o pessoal já estava segurando para tê-las. Né? Matheus, contigo. Não, é só que ontem eu li um livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu tinha lido ele ano passado. Massa. Aí eu tô fazendo trabalho com ele e tal. E aí tem uma parte que, lá no finalzinho, que encaixa bem nisso aí que a Becca falou. Que aí tem acho que era uma mulher, alguma coisa assim, que ela trabalhava numa empresa e tal, e o departamento dela iria fechar daquela empresa, né? E aí tal, todo mundo se ajeitando para poder se especializando em outras áreas, justamente isso aí, para poder não ficar dependendo só daquele departamento, né? E aí teve um cara lá que ele não queria aceitar, não, o departamento não vai acabar, tal, e ele não queria sair de lá, não queria acreditar naquilo, que ele iria fechar. Então, enquanto estava todo mundo procurando seu rumo, né, dentro da empresa, não era nem para poder sair da empresa, mas dentro da empresa, procurando seu rumo, ele não queria fazer isso. Ele queria acreditar que aquilo não iria acontecer, que não iria mudar. E aí até que chegou um dia que mudou, que aquele departamento fechou, eles foram realocados. E aí tipo assim, isso não foi uma surpresa para ninguém. Só que para ele foi, porque ele não tinha se preparado para aquilo, entendeu? Então, por exemplo, esse lance da pandemia, quem já tivesse se preparado e tal, não estaria passando muito sufoco agora. Lógico, a pandemia foi muito rápida, não teve muito tempo de se preparar. Mas quem já tivesse uma base e tal, provavelmente não passou muito sufoco. Exatamente. Você quer ver um exemplo?
Eu não tive dificuldade quando a gente passou a ter aulas de ensino remoto. Para mim, não tive problema. Logicamente, eu preferia estar próximo, né? É muito melhor essa aula presencial no sentido de conhecer as pessoas, de ver mais próximo, né? De estar mais próximo. Tenho colegas aqui, por exemplo, que eu nunca ouvi a voz, né? Outros eu ouço a voz muito pouco. Na sala de aula, certamente eu ouviria mais, né? Então, assim, mas para mim não foi traumática a mudança, entendeu? Por que não foi traumática a mudança? Porque eu já trabalhava com educação à distância antes. Eu já tinha esse know-how, vamos dizer assim, da gente ter essa interação, tá? Então, assim, para mim não foi muito, mas nós tivemos colegas que estranharam muito, né? Vocês devem estar sentindo isso aí na pele com alguns professores, ou não? Sim, teve professores que, meu Deus do céu, sabia fazer nada, nada. E assim, e às vezes aquela coisa de cobrar muito, né? Achando que só vai funcionar se eu passar um monte de atividade para vocês responderem. Não é assim que funciona, tá? Assim, a educação à distância, ela tem que ter, principalmente nessa modalidade, nessa forma que a gente está trabalhando, a gente precisa muito mais ter essa interação professor-estudante, tá? E puxando de vocês, vocês percebem, cara, nossas notas foram muito boas em comparação com outras turmas que eu tive, em comparação com outras notas de outros professores, né? Então, assim, fico feliz com isso. Então, eu não estranhei. Da mesma forma que eu já estou alertando vocês, como eu também alerto os meus filhos aqui em casa. Pensem o que você quer. Qual é a sua área? O que você tem facilidade de fazer? O que você gosta de fazer? O que você vai fazer que você não acha que é um peso? Dormir. Ô, coisa boa. Não, não é por aí não. Mas aí você pensa assim, olha, vou dar uma ideia para vocês. O que você acorda na segunda-feira e fala assim, nossa, hoje eu vou fazer isso, vai ser muito legal. Entendeu? Professor, é complicada essa questão, quando você não sabe. Mas eu sei que é. E por que você acha que eu estou dando essa pilha em vocês? Para que vocês possam começar a ficar alertas. O que você gosta de fazer? Você gosta de estar com pessoas? De ter relacionamento pessoal? Você gosta de escrever? Você gosta de falar? Você gosta de ouvir? O que você gosta de fazer? Entendeu? É agora que vocês têm que começar já a ficar atentos. Porque daqui a pouco vocês vão dar um salto maior, né? E você fazer uma faculdade de uma coisa que você não gosta, cara, depois você tem que voltar e refazer, ou viver a vida inteira infeliz porque você fez aquela faculdade. A hora é agora. Pensa, o que é que te faz feliz? E pense numa outra coisa. O dinheiro vem para aquele que faz bem feito. Ah, mas para aquele que faz bem feito o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Nossa igreja tem um zelador. O zelador ganha 1,5 salário, tá? Ele mora numa casa que tem na igreja, então ele não tem despesa nem de água, nem de luz, nem de energia e nem de aluguel. Tá? Mas ele, a esposa e mais 2 filhos. Tá? Essa semana ele virou para mim e falou assim, Madison, eu tô com um dinheirinho juntado lá e eu queria ver um terreno para me comprar. Cara, me diz aqui, você ganhando 1,5 salário, você consegue ainda juntar dinheiro para comprar um terreno? Para comprar um lote? Sabe? O que acontece? Mas você percebe que ele vai fazer as coisas que ele faz lá na igreja, o cara tem um brilho no olho. O cara vai limpar o chão, limpar banheiro, você vê o cara feliz. Então, assim, ele se identifica com aquilo. Cara, e parece que é impressionante, mas quando você faz aquilo que você gosta, a prosperidade vem. O universo ajuda um pouquinho. É isso. Fala, Rebeca. Tipo assim, professor, tem algum tipo de profissional, alguém que, por exemplo, você fala, eu gosto
Porque eu já vi minha amiga já fez um teste desse, que ela ia marcando todas as opções que ela gostava, não sei o que lá, para direcionar a área de faculdade e tudo mais. É muito Teste legal. vocacional. Isso, um teste vocacional. Só que eu queria saber, tipo, se tem alguma pessoa que, por exemplo, você vai falando no que você é bom, no que você gosta, não sei o que lá, e ela te dá, tipo assim, te direciona, te dá uma dica do que você pode fazer ou algo do tipo. Rebeca, isso não é muito complicado de se fazer, não, tá? A pessoa que, por exemplo, tem algum conhecimento na área de gestão de pessoas e que tenha um certo conhecimento, né, das profissões, consegue fazer isso. Por exemplo, eu consigo dar uma dica para vocês em algumas áreas, né? Ontem mesmo, eu estava falando com meu filho, falei, cara, primeiro, você é um cara extremamente inteligente e detalhista. Você escreve bem pra caramba. Você gosta. Cara, parece brincadeira. Sabe o que aconteceu com ele essa semana? Ele saiu do Muay Thai e tá lá na porta esperando minha esposa. E uma moça foi para treinar e ela chegou atrasada. Então o mestre não deixou ela entrar. A mulher foi lá para fora, subiu na moto, aí virou para ele assim do nada e virou e falou assim: "Eu posso desabafar com você?" Ele falou: "Pode." A mulher contou a vida dela todinha pro cara. Assim, sabe? Aí ele veio me falar, falou, pai, eu fiquei desentendido. Então, assim, é uma pessoa que as pessoas têm confiança, parece que transmite confiança só de olhar, né? Então, o que eu falei para ele? Falei, cara, ó, psiquiatria, psicoterapeuta, psicólogo, voltado para essa área. Ah, Madison, mas essa é uma das profissões, você não falou que é possibilidade de sumir? Não, psicólogo não vai sumir, tá? Quer ver? O psicólogo pode até migrar para uma profissão que vai surgir daqui mais algum tempo, que é curador de memória. Aí vocês vão falar assim, esse cara tá louco, curador de memória. Gravem isso. O curador de memória é aquele cara que vai resgatar a memória de alguém. Como é que ele vai resgatar a memória de alguém? Hoje, existem os escritores que escrevem as biografias de algumas pessoas, né? No entanto, essas pessoas, elas usam uma coisa chamada licença poética. Essa licença poética é o complemento de algum evento de um período para o outro que não vai alterar o que aquela pessoa viveu e que fez chegar até ali. No entanto, vai trazer um certo glamour na coisa. Entendeu? Então, por exemplo, as novelas e livros e filmes baseados em livros. Vocês percebem que às vezes o livro ele é diferente do livro, do filme, né? Por que isso? Porque se utiliza dessa tal licença poética para poder fazer essa alteração dentro dos filmes e dentro dos livros e acrescentar no filme aquilo que às vezes não tem no livro, né? Para trazer o quê? Para trazer uma nova, vamos dizer assim, para trazer uma nova cara, para trazer um novo, sei lá, uma nova informação, tá? Então, o curador de memória provavelmente vai ser um cara desses, um psicólogo ou um psiquiatra que tenha a habilidade de escrever, que tenha a habilidade de imaginar a vida do cara e colocar detalhes dentro dela. Vocês já perceberam que às vezes a gente lembra de alguns fatos lá da nossa infância, mas a gente lembra de fatos esporádicos, específicos? Você não lembra dos detalhes que aconteceu nem antes e nem depois? Mas aquele específico você se lembra? Então, assim, esse curador de memória provavelmente vai ser um desses caras que vai preencher essa lacuna do antes e do depois. Entenderam? Então, assim, quem gosta de escrever, quem tem essa habilidade de ouvir e saber respeitar o que está ouvindo, porque tem muita gente que escuta e quer falar, né? Vocês já perceberam, por exemplo, às vezes o pai, ou a mãe, ou um amigo, ou uma amiga quer falar com alguém sobre determinada coisa, quer falar com você sobre determinada coisa. E aí começa a falar contigo e de repente você começa a dar palpite na vida do cara antes dele terminar de falar, ou qualquer coisa desse tipo.
Tá errado. Você tem que ouvir o que essa pessoa quer dizer, o que ela quer falar. Você não tem que colocar palavras na boca dela. Tem que ouvir. Tá, isso vai gerar o quê? Duas coisas importantes. A primeira delas é um alívio para quem está falando. E a segunda, a confiança de que eu posso falar para você e você vai me ouvir. Certo? Então, assim, pessoas que têm esse perfil, que gostam de escrever, são bons ouvintes, que são inteligentes, que têm facilidade para criar detalhes e para entender os detalhes, têm profissões voltadas para essa área. Psicologia, psicoterapia, pedagogia também. Aí você vai falar, pedagogia, professor? Exatamente. Mas pedagogia vai acabar? Não. Não vai. Ela vai mudar o foco, como já está mudando. Por exemplo, hoje existe o psicopedagogo. Vocês já ouviram falar sobre esse? Tem o neuropedagogo. É bem antigo isso daí. A minha avó, ela é psicopedagoga. Pois é. Olha só, onde está, né? Só que é o seguinte, teve as atualizações nos processos, né? Se a sua avó certamente vem acompanhando, porque eu acredito que a sua inteligência, ela é genética, então assim, se a sua avó vem acompanhando o que tem acontecido, o pensamento dela hoje é muito diferente da época que ela fez o curso dela, que ela fez a especialização dela, né? Então, assim, é muito interessante a gente ter isso em mente. Algumas coisas não vão mudar, só vão mudar o foco. Outras coisas realmente vão desaparecer, tá? E ressalto, todas as profissões voltadas para a área tecnológica não vão acabar. Não vão ter mudança de foco, mas elas não virão. Quer ver uma profissão que vai mudar um pouquinho, não muito, vai mudar um pouquinho, mas vai continuar sendo muito boa? Administração. Sabe por quê? Porque a administração, ela tem uma visão muito holística de tudo. Porque o administrador, ele tem capacidade de administrar um hospital, de administrar uma prefeitura, ou de administrar uma bodeguinha ali na esquina. Ele tem essa base para isso. Entenderam? Vai, Rebeca. Tipo, uma insegurança que me bate, assim, às vezes, é porque, por exemplo, eu não quero nenhuma profissão na área de tecnologia, porque eu não gosto muito, sabe, de mexer com dados, esse tipo de coisa. Eu fico assim, gente, tá, eu não quero, mas parece que tá tudo tão voltado para isso e, tipo, bate aquela, nossa, mas será que você consegue se manter no mercado mesmo sem, não querendo se voltar para essa área, entendeu? Rebeca, é muito fácil você pensar sobre isso. Será que eu vou conseguir? Você não vai conseguir se livrar 100% da tecnologia. Você quer ver uma coisa? Supostamente você será uma psicóloga, por exemplo, né? Estou hipotetizando. Você sabia que hoje o grande número de psicólogos faz atendimento via web? Via softwares específicos? Verdade, quando eu estava com coronavírus, eles ofereceram atendimento via web com psicólogo. Olha aí, que doideira. Tá vendo? Então, assim, mas tem mais, Carol. Sabe o que acontece? Hoje já existem softwares, e certamente serão muito mais evoluídos, que você já fez essa sessão aqui com a pessoa, o software já vai fazer uma análise daquela pessoa via o quê? Mineração de dados e inteligência artificial, e já vai falar para você, psicólogo, se o seu diagnóstico, se o seu conselho, se a sua orientação foi adequada ou não. Entendeu? A tecnologia vai nos ajudar na assertividade. A gente não vai conseguir se livrar dela. Ah, mas eu queria ser menos tecnológico. Tá, você vai entrar mais com um processo vintage, então. Né? Vai ser meio retrô. Vai funcionar? Vai. Vocês querem ver uma coisa muito louca? Vocês sabiam que hoje voltaram a produzir disco de vinil? Sabiam disso? Sabe o que é disco de vinil? Tá. Quem não sabe o que é disco de vinil aí?
Quem já viu um LP? LP é um long play. Busca aí depois no tio Google aí, para vocês verem que coisa mais linda que é. Então, assim, esse que vos fala teve 835 long plays, né? E para mim foi a pior coisa que eu fiz foi desfazer desses discos. Tapes, joguei fora, sei lá, criou perto. Tentei substituir por CDs, não deu certo. Hoje está voltando a produção dos LPs. Por quê? Porque existe a cultura grunge, a cultura dos vintage, que é o quê? Que é você ter aquela experiência lá daquela época. Só que aquela experiência daquela época, entre aspas, né? Porque hoje os aparelhos que tocam aqueles discos têm uma fidelidade no som e uma acústica e uma ampliação e uma equalização de som muito melhor do que o daquela época. Ou seja, você entrou para um processo vintage utilizando as tecnologias atuais para fazer você ter uma qualidade melhor no que você ouve. Né? Então, assim, eu acredito que as profissões que ainda ficarão ainda, que não serão mudadas, terão esse viés. Tá? Beleza? Vamos lá, deixa eu voltar aqui a nossa página para a gente voltar lá para a nossa apostila. Né? E ele vai falar para a gente aqui, ó, né, que a tecnologia de processamento das informações, foi o que a gente falou, né? Ó, tem operações que o ser humano ainda é essencial, e ele sempre vai ser. E aí você pode ver que é dessa forma aqui, ó, que funciona. O consumidor e a tecnologia, eles têm um link entre eles, tá? Ele vai falar aqui os exemplos de comunicação pessoal, pedido pela internet, caixa automático, lavar de carro, scanners de varejo, né? Ó, a interação com a tecnologia por meio de intermediário, o que ele quer dizer com isso? Que, ó, essa espécie de processamento, o consumidor não dirige o serviço, mas guia-o. Portanto, ele não precisa dominar o uso da tecnologia, uma vez que o serviço será feito por um intermediário. Exemplo, uma compra de passagem por agente de viagem. Né? Ó, é muito mais fácil entrar no site da sua aviação e comprar sua passagem aérea. No entanto, algumas pessoas ainda preferem ir até a agência de viagem e comprar pela agência de viagem. Né? No tete a tete ali, pessoalmente. Apesar que hoje nem as agências de viagem querem fazer mais isso, mas ainda tem. E aí funciona como? Ó, consumidor, intermediário, tecnologia. Funciona com o quê? Reserva de hotel, centro de atendimento. Aí você vai virar para mim e falar assim, professor, então quer dizer que o Trivago da vida, o Booking da vida, é o quê? Ele é um intermediário entre eu e o hotel? É. Por quê? Ao invés de você ligar no hotel e perguntar, como é que é seu quarto aí? Qual que é a sua classificação? Quantas estrelas você tem? Qual que é o valor da sua hospedagem? O cara já vai lá naquela página daquele hotel e ele vai, dessas operadoras, vamos dizer assim, né? Ele já vai mostrar a localização do hotel, o que é que tem perto do hotel, custo, conforto. Aí vai te mostrar um monte de foto do hotel, um monte de foto de café da manhã, de cama, de tudo. Aí você fala, pô, tá dentro do meu bolso, esse aqui eu consigo ficar nele, esse aqui tá legal, vou ficar aqui. Ou você vai virar e falar, não gostei, olha só, na foto apareceu uma barata, vou ficar aqui? Nem pensar. Então, eu tô falando isso porque essa semana, cara, fui tomar café da manhã, de repente saiu uma barata lá no refeitório que eu tava, ainda bem que eu tinha pegado só o café. Falei, cara, vai só o café agora. Meu Deus, que nojento. Tava bonita a mesa, mas eu não tive coragem de dar andamento na coisa, não. Eu também não teria, não. Já apareceu cabelo na minha comida, mas tipo, no shopping, sabe? Mas eu tirei com mas não é muito legal, não. Eu também não sou muito fresco com isso, não. Morre mas, assim, não. Quando eu vejo... Não, cabelo é cabelo, mas barata. Quando eu vejo barata e rato, cara, para mim é um fim. Mas então, assim, olha só, a gente tem esses operadores, né? E aí ele vai falar para a gente aqui do software MRP,
MRP, RMP2, ARP e outras operações produtivas. Olha, essas siglas são bastante difundidas entre o pessoal que, direta ou indiretamente, lida com processos produtivos de bens tangíveis, quanto de serviço. Pense nesse processo como a contagem que a empresa tem de fabricar vários produtos e com cada um com inúmeros componentes, considerando estoques disponíveis e tarará. Tá. Um sistema produtivo, depois de definidas quantidades e os modelos de produtos a serem fabricados, é formulado um plano mestre de produção, ou seja, na fase de planejamento, né? Então, assim, é necessário acompanhar cada etapa da produção, né? Isso é a fase do controle. E utilizar isso de forma eficiente, ver se realmente está sendo utilizado de forma eficiente os recursos de transformação. A sua mão de obra está trabalhando de acordo, as suas máquinas estão dando conta do recado, né? E sobre os recursos a serem transformados, né? A matéria-prima. Sua matéria-prima é de boa qualidade? Não é de boa qualidade? Aí você vai ver que tanto o planejamento da produção, quanto o acompanhamento das ações planejadas, de modo a permitir a correção de possíveis desvios, são realizadas pelo setor de planejamento e controle de produção, por meio de quê? Dos profissionais especializados, quando existe na empresa. Vocês querem ver uma coisa? Eu já falei para vocês, a Nike, ela é fabricada, os tênis dela é fabricado em pequenas empresas, em pequenas indústrias. Já falei para vocês sobre isso, né? Você não comentou. Eu comentei. Então, assim, e tem quem? O cara, a pessoa que é esse especialista que vai lá, que vai avaliar lote por lote. De cada lote, ele seleciona um para poder fazer, para ver como é que está a produção, certo? E aí, vamos lá. Continuando aqui, ó. Passou. Esse setor no ambiente industrial é conhecido pela sigla PCP. Desculpa, eu não sei o que significa estranho aqui não, tá? O Toledo colocou a sigla e não colocou o nome, vou brigar com ele depois. E existe para dar um apoio à produção. Normalmente são subordinados à gerência industrial. Eu quero entender que esse PCP aqui é o quê? É o setor de acompanhamento da produção, tá? Como o departamento de apoio PCP é responsável pela coordenação e aplicação dos recursos produtivos de forma a atender da menor maneira possível os planos estabelecidos. O MRP normalmente requer organizações de centralização computadorizada. Isto pode fazer o necessário com que o cliente perceba a distância dos funcionários, que praticamente só tem contato com números frios, ou seja, a pessoa... ele colocou aqui, ó. É o Material Requirement Planning, o planejamento de necessidade de material, MRP, beleza. Tá, o MRP, vocês já sabem, então, é o programa de computador desenvolvido para auxiliar. Esse aqui, vocês se lembram do software lá da loja que eu falei para vocês? Ele é mais ou menos essa linha aqui, tá? Ele é um mecanismo de cálculo, né, do planejamento das necessidades para a produção. O MRP necessita ter uma estrutura de produtos que detalhe os componentes e a quantidade necessária para se formar o produto, tá? Isso é chamado de estrutura do produto, conhecida como por BIM, né? Bill of Material, ou seja, bom material. A estrutura, tá? O MRP gera ordens de compra, e aí ele vem falar para a gente aqui, ó. O MRP, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar plano mestre está aqui dentro, lead times, mão de obra, a lista de materiais, o estoque de materiais, as ordens de compra, a ordem de produção e as necessidades de compra. Beleza? O MRP2 é o quê? É o planejamento de recursos de manufatura, que vem falar para a gente que rodava em grandes computadores, ou seja, antigamente eram os mainframes, que eles chamavam, né? E chegava a trabalhar durante o dia todo e no final de semana para calcular a necessidade de material. Hoje, você faz isso assim, ó, com um vertiginoso aumento da capacidade de processamento da informática e o advento dos microcomputadores, o MRP, originalmente criado como controle de material, foi naturalmente estendido para outras áreas da empresa. Esse princípio passou a controlar os recursos representados por equipamento e pela mão de obra. A partir dessa ampliação da funcionalidade, passou a ser denominado, em português, planejamento dos recursos de produção. A sigla continuou a mesma, mas passou a se referir a um programa. Para distinguir da original, colocou 2 aqui, tá? E aí ele vem para a gente falar aqui que o MRP2, olha só o que ele acrescenta a mais.
Ele acrescenta marketing, finanças e engenharia. Ele gera o quê? Relatórios. E a transação de estoques, tá? E o ERP? O ERP é o Sistema Integrado de Gestão, né? Esse eu acho que vocês já sabiam. Significa o quê? Que é um modelo de gestão corporativo baseado em um sistema de informação, tá? Então, o sistema ERP, ele é implantado para quê? Para atender as necessidades de informação de um determinado sistema, de um determinado local, tá? E o objetivo do ERP são promover a integração dos processos de negócio e organização e fornecer os elementos para decisões estratégicas, tá? E aí ele vai falar para a gente aqui que ele fornece algumas possibilidades para a organização que implantam ele. Olha, o que é? Automatizar e integrar a maioria dos processos de negócio, compartilhar os dados na prática da empresa, produzir e acessar informações em tempo real. E as principais características uma arquitetura cliente-servidor, ou seja, um processamento distribuído, base de dados centralizado, garantia de integralidade e unicidade dos dados, né? Permissão da melhora das informações gerenciais. Beleza? Ele vai funcionar mais ou menos assim. Ó, pessoal administrativo, cliente, né? Aplicações de venda, distribuição, força de venda de serviço, aplicação de serviço, base de dados. Tudo ligado aqui, ó, na base de dados, tá? Beleza. Os principais ERPs disponíveis no Brasil podem ser implantados nas organizações globais, sabe? Isso aqui já mudou, tá, gente? Os softwares de produção surgiram como aliado do gestor de trabalho, é necessário conhecer cada uma dessas tendências. Bacana? E aí a gente fechou aqui. Esse material morreu. Ah, professor, você passou muito rápido, não consegui entender nada. Não tem problema não, tá? Essa parte aí, ela tá assim, a gente vai entrar agora no processo de gestão da qualidade e a gente vai ver novamente essa parte, porém de uma forma mais atualizada e de uma forma mais detalhada, tá? A gente vai começar a ver algumas coisas. Provavelmente vocês já devem ter visto, já viram falar do 5W2H, não já? Não! Então eu também não vou contar o que é para vocês, não. Vocês vão ficar aí cara e curiosos. Como é que é? 5W2H? Isso. Tá, vou pesquisar. Isso aí é equação de segundo grau, é? Quase isso, Matheus. Só que só tem duas variáveis aí, né? Você já viu, né? 5W2H. Então, olha só. Pessoal, então é isso, tá? Eu vou estar colocando pra gente essa semana, provavelmente, se eu conseguir. Eu vou começar a trabalhar nisso hoje. Mas é que o meu tempo, quando eu chego aqui em Palmas, tá tão corrido, cara. Graças a Deus as férias estão chegando, né? Aí a gente vai conseguir dar uma refrescada. Porque parece que, mesmo estando em casa, a gente parece que cansa mais até, né? Tá percebendo? Não é engraçado isso? Aham. No meu caso, eu não estou tão em casa, né? Mas tenho andado cansado, cara. As costas cansam, a bunda cansa de ficar sentado. O olho cansa. Tudo. Ainda mais a gente que é míope, né? Que é míope, aí complica. E aí o óculos, professor, pra gente ver o senhor sem óculos? Não muda nada, não. Óculos, não muda nada, só que eu não consigo ver vocês. Aliás, o senhor parece que é japonês, professor. Pois é. Ô, louco. O senhor é descendente? Tem alguma pessoa de japonês? Não tem não. Vou mandar um negócio aí pra vocês, quer ver? Que eu mandei aqui, que foi bacana. Agora a gente tem esses brinquedinhos que a gente pode brincar, né? Quando eu vi isso aqui, tá no WhatsApp aí de vocês, tá? Quando eu vi isso aqui, eu achei e ficou assim muito... Ficou muito parecido. Eu descobri que eu sou meio japonês mesmo, meu olho pequeno. Professor, Tá depois você parecendo podia aquele dar bichinho do filme Arthur lá, que era pequenininho. Ué. Diga, Carol. Eu ia falar que o senhor depois poderia dar um de conselheiro para ajudar a gente nas nossas decisões de profissão. Gente, nós podemos separar uma aula para a gente falar sobre isso também. Fazer uma reunião só para isso. Por favor. E ajudar.
Por Eu favor. não vejo problema, não. Eu acho que isso faz parte da nossa função aqui como professor e vocês, enquanto estudantes, também já terem alguma noção. Uhum. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso semana que vem, tá? Eu vou preparar um material para a gente conversar sobre isso. O que você vai Pode preparar de ser. material? Não, eu vou preparar assim, para que a gente possa descobrir qual é o nosso propósito, né? Uhum. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa descobrir não é qual é a minha profissão, é qual é o meu propósito. Para que eu nasci? O que eu nasci para ser? Porque todos nós nascemos para fazer alguma coisa, para ser alguma coisa, né? Então você vai pensar assim, peraí, eu nasci para quê? Já pensaram? Quem já parou para pensar assim, para que você nasceu? Eu já Prof, pensei, mas a resposta que eu não tenho. prof, eu li um livro do Rick Warren, que teve Warren. uma campanha na minha igreja, o 40 dias com propósito. Propósito, Gente, pronto. aquele livro é maravilhoso. Eu descobri o meu propósito lá. Né? Espera um pouquinho, espera só um pouquinho. Aula vaga. Aula vaga. Ai, gente, muito Bebam confusa água, essa galera. questão. Gente. Bebam água. Design de interiores, arquitetura. Ai, gente, tudo para mim que envolva física. Qualquer conta de física é assim, não dá. Qualquer. Pois é. Eu já fiz, tinha um que deu vários cursos superiores, aí ia ter as porcentagens. Aí deu direito, deu administração, Gente, deu um monte desculpa de aí. coisa lá. Eu fui lá pegar o livro para mostrar para vocês o que a Rebeca falou. Eu peguei ele ontem para emprestar para um amigo, mas eu não achei, provavelmente ele já deve ter levado. Então, assim, Quer que eu muito pegue bom. ele aqui? Não, mostra a capa dele aí pra gente. Calma aí. Pessoal, olha só. É um livro show de bola. Você vai falar, é um livro religioso. Não. É um Como é livro o nome? 40, Uma Vida com Propósito. Vida com propósito. Depois eu vou pegar da Rebeca, deixa ela voltar. Sim. Ele recomenda que você faça a leitura de um capítulo por dia. Professor, Ou seja, para você fazer a leitura desse livro em 40 dias. Oi. Victor Franklin? Não. Ah, não, é Desculpa. Rick Warren. Eu pensei que Beleza. era do Victor Frank, ele escreveu umas coisas parecidas com isso, da logoterapia. Inclusive, o Victor Frank, ele é o pai É porque, assim, vocês sabem quem é Freud, né? O pai Sim. da psicanálise. Psicologia. Freud Isso. teve dois discípulos, Carl Gustav Jung e Victor Frank. Sim. Eles se afastaram. E o Frank, ele era judeu, ele foi preso no nazismo. E ele começou a escrever o livro dele quando ele estava preso. Ele começou a analisar as pessoas. Então, tipo, ele começou a avaliar a psicologia humana. Show de bola. Victor Frank é Show massa, eu de bola. recomendo pra quem quer Show de descobrir bola. mais sobre ele. Qual que é esse livro? Você lembra o nome? É O Sentido da Vida, O Victor Frank Sentido da faz a Vida. logoterapia. Tem também, para quem é Esse, cristão, eu li Deus ele esse ano, no cara. processo de cura. Deus no processo de cura. Tem. É porque Freud ele trabalha muito na área sexual, né? Aí Freud trabalha na área sexual, Victor Frank na área do vazio e o Jung na área da religião, Carl Jung. Tanto que tem uma frase do Jung que diz que toda árvore que queira tocar os céus tem que ter raízes profundas o suficiente para tocar o inferno. Tudo fazendo analogia e simbologia É à muito religião. louco. O Jung tem essa, sabe? Mas assim, se você perceber, ele tem uma pegada que faz a gente refletir sobre qual é o nosso propósito aqui, tá? Ou seja, se você quer, nessas palavras que ele acabou de falar ali, se você quer alcançar algo grande, você tem que ter começado de baixo. E você tem que respeitar o que está embaixo. Ninguém consegue crescer se não tiver uma base sólida. Entenderam? Em outras palavras, você precisa ter equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio no que você faz, você automaticamente tende a implodir, a acabar. Se você é arrogante demais, você vai ser queimado. Se você é humilde demais, você não vai alcançar o patamar que você precisa. Então, a gente precisa de equilíbrio em tudo na nossa vida. Tá?
Esse livro que o Pedro Lucas acabou de falar, eu li ele esse ano. Tá? É um livro fantástico. Ele conta a experiência dele no campo de concentração, de como é que eles faziam, eles guardavam pão, eles recebiam 2 pedaços de pães de manhã, era a comida do dia. Então eles comiam uma parte de manhã, outra parte no almoço, e guardavam outro pedaço para a noite. E às vezes à noite eles tinham que pegar aquele pedaço de pão e ainda dividir com alguém, porque aquele alguém estava pior que eles. Era assim, a gente percebe nesses relatos, que são relatos reais, né? O quanto a nossa vida é fácil hoje e o quanto nós dificultamos a nossa vida, sabe? Então, assim, pode falar, Rebeca. Não, o IF podia fazer umas rodas de leitura, tipo assim, organizar umas coisas, tipo, lança um livro e aí o pessoal lê depois de um mês, tem uma roda de leitura, eu acho isso tão legal. Também Tem um acho. clube Tá de roubando leitura meu no tempo de IF. leitura. Tem, Yumi? Tem Tem um clube clube de de leitura. leitura. Tem a Não sei. página do Instagram. Pode Como é mandar que lá. é? Me marca e abre ela lá e me marca, por favor, que eu não conheço. Eu vou mandar, tem no Instagram, aí acho que tem como vocês conversar com eles lá, que eu não sei quem que é. Mas eu sei que a professora Juliana, aquela que dava aula de sociologia pra gente, que cuida lá. Juliana Abrão? É. A Thalita tá no clube de leitura, não tá? Não sei. Não, eu não tô, mas eu sei que existe lá. Pois é, vou Você mandar lá no recebe grupo. certificado também por participar. Sim. Bacana. Eu acho que é muito bom a gente tá participando dessas rodas de leitura, né? E ler, né? Porque tem muita gente que às vezes participa da roda de leitura só para saber o que o livro fala. Ele vai para lá para ouvir, e aí quando ele vai lá para ouvir, ele vai ouvir 10 pessoas falarem, e cada um com o seu pensamento, com a sua definição sobre aquilo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pela cabeça do outro. Quando ele lê direto da mesma fonte que os outros leram, o que vai acontecer? Ele vai ter a ideia dele sobre aquilo. Ele não vai precisar da cabeça de ninguém para pensar sobre aquilo. Alguns anos atrás, eu tive uma discussão muito grande com a minha irmã, por conta que ela chegou na minha casa e eu estava lendo a Bíblia. Ela ficou, mas isso é idiotice, que não sei o quê, papapá, e falou um monte de besteira. Eu falei, tá bom. É porque fulano, beltrano, eu faço isso na minha religião, eu faço aquilo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, faça o seguinte, você é uma pessoa inteligente. Na sua religião, tem o evangelho segundo não sei quem. Vai pela cabeça desse cara que morreu há muitos anos, não. Vai pela sua cabeça. Leia na fonte onde essa pessoa leu e tira as suas conclusões. Leia lá onde ele leu o evangelho de verdade e tire as suas conclusões. Não pela dele, pela cabeça dele. Sabe o que aconteceu? Até hoje o nosso relacionamento é arranhado por conta disso. Inclusive, hoje é aniversário dela, eu já mandei uma mensagem para ela, parabenizando ela logo cedo. Então, é importante a gente ter a nossa opinião sobre o que a gente lê, sabe? E, assim, leiam na fonte, tá? Pedro falou 2 coisas muito importantes, muito interessantes. Ó, vocês sabiam que, agora, informação para você, Pedro, que eu acho que talvez, eu não sei se você sabe, você sabia que o Freud era luterano? Sabia, Não, né? Freud ele era ateu, não. Ele não era ateu, não, professor. Não, ele era luterano, cara. Pode olhar na biografia dele. Nascido no lar luterano e seguido no lar e continuou no luteranismo. Foi o Jung, professor, foi o Jung, não, que os pais deles eram pastores. E Jung também. É porque assim, Freud em vários momentos falou que Deus era uma bobagem. Sim. Ele chegou a falar que Deus era uma aventura era uma invenção fictícia da nossa mente. Sim, falou. Falou em determinado momento, em determinado processo. Tá? Mas ele era luterano. Ele e Jung. Já o outro que você falou era judeu mesmo. Né? Tanto que foi preso. O Freud, ele era judeu, ele nasceu judeu, tanto que o judaísmo, para quem não sabe, não é necessariamente uma religião, o judeu é um povo, não se torna judeu, se nasce judeu. E Freud nasceu judeu, ele era austríaco, aí quando teve a Segunda Guerra, ele mudou, aí teve todo aquele processo que
Pra quem não sabe, na época de Freud, estudavam muito sobre a cocaína, porque ela tinha acabado de ser lançada. Aham. E a droga da vez era a morfina. Aí tinha um amigo de Tá. Freud que era viciado em morfina. Aí ele foi tentar usar cocaína pra curar ele. Aí ele acabou deixando o amigo dele viciado em morfina e em cocaína. Sim, Aí teve todo esse processo aí, ele morreu depois. Aí eu sei que a filha dele continuou, mas eu não sabia que Freud era luterano, não. Vou pesquisar a respeito. sim. Você vai ver, quer ver? Tem uma. Eu vou achar aqui o cara que passou para mim e mando para você. Foi um psicólogo, inclusive, que me passou isso, que me falou isso. Ah, Tem uma presença muito grande do cristianismo dentro da psicologia atual. Do é, espiritismo não, também. você tem razão. Como é que é? Desculpa. Ele, Tanto do ele, espiritismo ele quanto foi do um cara cristianismo diferente, tem cara. presença. Né? Ele tem, assim, ele tem aquelas pegadas dele lá muito loucas sobre a questão de que tudo está relacionado ao sexo, né? Inclusive, eu Mas concordo. eu não concordo 100% não, Pedro. Eu concordo em parte, sabe? Porque, por exemplo, como é que eu vou falar de uma criança que de 4, 5 anos de idade que tem determinadas comorbidades psicológicas que sejam relacionadas a sexo, a menos que essa pessoa tenha sido abusada. Então, assim, tem pontos e pontos, né? Não dá pra gente Não, é discutir. que as fases psicossexuais que ele fala, ele não tá Sim, inteiramente ligado ao sexo. As fases psicossexuais não é que ele tenha vontade de fazer sexo, mas naquele determinado momento, qualquer trauma que acontecer com ele vai vai gerar um desencadear trauma. um Sim, trauma entendi. sexual no futuro. Tanto que, por exemplo, mulheres, elas são muito inibidas sexualmente pela sociedade, mas a partir do momento que você vê uma mulher que ela é mais solta, extravagante, ela tem uma grande chance de ter sido abusada quando criança. A mesma coisa acontece com homens que são mais inibidos, são mais retraídos, esse tipo de coisa. O trauma sexual, ele varia muito, então, varia, tá? Eu não falei varia não, é que eu falo rápido. Eu falei varia. Tá. O trauma sexual, ele traz não só na área sexual, na área psicológica, na área física, ele distingue aquela pessoa das outras. Então, cara, Freud foi um gênio na época dele. Teve muita coisa que ele falou sem sentido, porque querendo ou não, naquela época ele não tinha acesso a conteúdo, mas Freud revolucionou a psicanálise. Não, Aí depois isso veio ninguém tem Jung, dúvida. aí veio Jung, aí, cara, tem uns 2 anos que eu tô estudando esses caras. Tem um filme na Amazon, só que ele é pesado. Ele tem uma cena de nudez, um negócio assim chamado A Dangerous Method. É um Sim, o método método perigoso. perigoso. E o que aconteceu? O Luiz fala um negócio aqui de ninfomania, cara, que eu achei muito interessante. A ninfomania ela é um dos distúrbios muito concentrado em mulheres, mas casos ninfomaníacos também existem. Por exemplo, pessoas que se masturbam em lugares públicos como ônibus, homens, tarados, tem sim os tarados, mas em grande quantidade são ninfomaníacos. São pessoas que todas as energias delas são concentradas pelo sexo. Um ninfomaníaco, ele consegue chegar a se relacionar mais de 18 vezes num dia, mesmo sem sentir prazer, porque é uma doença. Então eu acho que se a psicanálise, a psicologia fosse mais explicada nas escolas, fosse mais entendida, as pessoas poderiam buscar ajuda. As pessoas poderiam se ajudar. A questão masculina sobre o abuso. Quando um homem é abusado desde criança, um garoto ele é abusado, ele tem muitas chances de se tornar um abusador no futuro. Principalmente se não falar pra ninguém. Que ele vai reprimir aquilo, e aquilo vai se tornar um trauma como se fosse uma vingança dele. Então eu acho que a sociedade de alguma forma tem que falar, tem que orientar as pessoas. Tanta coisa poderia ser evitada se a gente conversasse, simplesmente tivesse o diálogo, tivesse educação. Concordo com você, cara. Concordo plenamente. Teve alguém que levantou a mão. Quem foi, hein? O José Zé Felipe. Felipe. Mas ele Filipão? abaixou. É, Foi sem querer. deve Foi ter sem sido. querer. Pessoal, isso que assim que o Pedro está falando aqui é extremamente interessante da gente estar analisando e estar pensando, né? Eu trabalho com adolescentes, né, já há um tempo, e eu tenho vários adolescentes com alguns problemas oriundos dessa área, né? Oriundos de terem sido abusados, terem sido molestados de determinada forma, né? E aí, Pedro, por exemplo, tem o caso de uma garota que a gente acompanha, eu e minha esposa, que ela foi abusada há vários anos,
No entanto, ela não é mais saidinha, não, muito pelo contrário, ela é exatamente o contrário. Ela é extremamente retraída, né? E ela, assim, é uma pessoa bem fechada, né? Então, assim, o ser humano é tão complexo, cara, que para cada pessoa, para você definir cada coisa de cada pessoa, você tem que conhecer a história de ponta a ponta, sabe? Você tem que saber como é que vive a família, como é que ela vive, como é que é o pensamento dela, né? Porque, assim, uma das coisas que eu, particularmente, acho que talvez seja uma das maiores violências é essa área sexual. Uma criança ser abusada, uma menina ou um menino ser abusado, né? Isso, assim, isso é horrível, cara, né? Professor, uma vez eu estava assistindo um vídeo de uma. Ela é neuro alguma coisa. E aí ela mostrou a foto de um cérebro de uma criança normal que teve a sua infância e, na sua normalidade, uma criança que tinha sido abusada. Então, há modificações cerebrais, porque a gente acha que é só uma Sim. questão emocional, mas isso atinge muito o físico, o funcionamento da pessoa em si. E eu acho que é importante nós estarmos atentos, que às vezes, a criança é atentada ou alguma coisa do Não, tipo, mas tipo assim, tem algum motivo por trás daquilo que a gente não conhece lá na casa das pessoas, né? A gente não está lá o tempo todo para ver. Então, eu acho importante a gente estar muito atento às crianças que estão à nossa volta, ou até mesmo amigos, porque você pode ajudar a pessoa a estar superando um trauma. É muito sério isso. uhum, exatamente. O Pedro, eu dei uma pesquisada aqui enquanto a gente está conversando e realmente em todas as fontes que eu vi aqui está falando que realmente o Freud era ateu, tá? Eu vou até conversar novamente com esse psicólogo. Inclusive esse psicólogo ele é um religioso, tá? Ele foi A questão da padre. religião na psicologia ela é muito complicada, porque É, existem pessoas que se deixam levar pela religião. é, Tem um cara chamado Paul Walsh, ele é batista, sim, e eu estudo muito isso. teologia. Acho que eu estudo mais fora da escola do que dentro dela. Eu vejo o sistema educacional brasileiro, às vezes, meio incompetente em certos sentidos. Cara, nós E precisamos trocar uma ideia então, hein? é por causa que, assim, eu tô aqui conversando com você, mas geralmente eu tô vendo outra coisa. Então, tipo, eu acho que, olha, eu sou muito contra o Estado, todo mundo sabe disso. Não é que eu seja um anarcocapitalista ou nada do tipo. Eu só não acho que a forma como o Estado é administrado é legal. Isso não vai mudar, minha pátria celestial, isso aqui tá tudo cagado mesmo. Mas, assim, eu parto do pressuposto que a segurança do Estado, a polícia, eles representam o Estado. E se um dia eles se voltarem contra você, vai ser por representar o Estado. A educação faz a mesma coisa. Então, a educação, ela é uma forma de muitas vezes o Estado pode querer te controlar. A partir do momento que você estudar a sua vida inteira, o que o Estado quer que você saiba, o que garante que isso não é escondido de vocês? Tem muita coisa que a gente não pode falar. O nazismo, pra vocês terem uma ideia, o nazismo. Eu não sou nazista, não, tá? Não vem ninguém me chamar de nazista, não. Mas o nazismo, Até ele, porque a sua cor não permite, né, irmão? A eu sou sua e a descendente de minha. judeu também. Eu tenho descendência judia por parte de pai. Pois é, olha aí. E o que acontece? Tem muita coisa sobre o nazismo que a gente não sabe. O nazismo foi uma desgraça, mas tem muita coisa que eles não escondem. Por exemplo, você sabia que o nome Hitler foi mudado? Agora eles ganharam outro nome que eu não vou falar aqui porque eu não quero expor ninguém, que pode ser que alguém que tenha esse sobrenome. Mas eles mudaram o sobrenome Hitler. Você sabia que a família de Hitler inteira fez um pacto para não ter mais filho para que a descendência dele não fosse Não coberta? fosse Tem muita coisa sobre o nazismo que a gente não sabe. Por exemplo, o Hitler só ficou assim por causa de um psicólogo que foi ajudar ele. Porque quando teve, ele era nacionalista, né? Aí quando teve a Primeira Guerra, sabe o gás mostarda? Ele ficou cego. Mas ele não ficou cego por efeito psicológico, ele ficou cego de ódio. Aí um psiquiatra colocou uma vela na frente dele e começou a falar que ele ia mudar a Alemanha, que ele ia mudar o mundo, que ele era revolucionário. Aí bem na hora a visão dele voltou. Ele foi e apagou a vela com o dedo enquanto queimava ele. E a partir daquele dia, o que acontece? Os judeus eram predominantemente de esquerda. Então Hitler achava que os judeus eram culpados por eles terem perdido a Primeira Guerra, os judeus bancários. Então ali que desenvolveu o ódio pelos judeus. Então tem muita coisa na história que a gente não estuda. Ao invés disso, a gente fica falando, não, isso aí tá no History Channel, cara, o maior canal de histórias do mundo. Tem um documentário que saiu esse ano sobre isso. E inclusive a Sociedade de Psicologia Germânica, alguma coisa assim, lançou nota sobre isso. E tem muita coisa que, tipo, a gente não sabe sobre o mundo. Eu acho que esconde muitas coisas da gente. Eu também não gosto de teoria da Teoria da teorias conspiração. conspiratórias. Eu acho isso um pouco Aham. louco também. Eu gosto mais de estudar sobre essa área da psicologia.
Acho interessante um pouco. O que eu ia Não, falar é. sobre o Paul Walsh, professor, não sei se você sabe dele, mas ele era uma figura muito relevante na religião e, tipo, ele falou que a psicologia ela era inútil. Não, não que a psicologia era inútil, ele falou que a psicologia ia contra o que Deus pensava. Aí ele pegou 3 grandes psicólogos, um deles era Freud, e falou que eles contradiziam, mas que todos eles eram ateus. Tipo, ele fez uma Você sabe. pirâmide ali ligando eles. E meio que ele distinguiu da área. E ele chamou a psicologia de pseudociência, como se a psicologia não fosse uma ciência confirmada. Então isso meio que foi babaquice da parte dele. Ô Pedro, é importante. Você lembra do que eu falei anteriormente? É muito importante a gente ler na fonte direto, né? Para a gente ter a nossa própria opinião a respeito, né? Esse rapaz, esse senhor aí, o Paul Washer, ele deu a opinião dele relacionada a isso, né? Mas certamente ele não tinha todo o conhecimento para que ele pudesse chegar a essa conclusão, né? Por exemplo, hoje eu conheço várias pessoas, vários religiosos que são psicólogos e são excelentes psicólogos, né? Conheço também vários psicólogos que são ateus, né? Então, o que acontece? Quando a gente busca o conhecimento, como você está fazendo, que eu acho isso muito importante, é bom demais, porque você vai chegar com base em qualquer conversa que você chegar, tá? E aí, assim, o que cabe a você fazer? Dentro disso que você já tem estudado, se mostrou que você tem um certo interesse em quê? Em biografias, correto? Porque, pelo que você me falou, o seu interesse não é ligado diretamente a uma questão intelectual das pessoas, mas quem eram as pessoas e o que elas viveram. Tá? Pensa sobre isso, Pedro, e depois a gente conversa. Beleza, gente? Beijo no coração de vocês, estava com saudade já. Vamos embora que o povo já está me chamando outra turma aqui, gente. Bora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Boa semana. Para vocês também, gente. Tchau, tchau.